Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 6 de junho. O dia de ontem ficou marcado por conta do depoimento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Mas não apenas por isso. Depois de ser atacado de N maneiras pela mandatária alviverde, o texto nas suas redes sociais publicou, além de um vídeo questionando pontos importantes daquela expulsão do Adrielson contra o Palmeiras no estádio Newton Santos, uma declaração direcionada ao senador Jorge Cajuru, que eu faço questão de trazer aqui para você. Além disso, a gente vai falar nesse vídeo também sobre o clássico contra o Fluminense, próxima terça-feira, dia 11, às 8 da noite, no estádio Newton Santos. Afinal de contas, Germancano vai ou não vai enfrentar o Glorioso? Vamos trocar uma ideia sobre essas questões, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, você sabe que isso é muito importante. O YouTube funciona assim, afinal de contas. Deixando o like, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão, mais botafoguenses ficam conhecendo o nosso trabalho e, por consequência, a gente consegue seguir crescendo. Por falar nisso, verifica aí se você já está inscrito no canal, porque realmente faz uma baita diferença. Até o dia 17 de junho, a gente tem o objetivo de bater a marca dos 48 mil inscritos. Já ultrapassamos os 47.500 e com a ajuda de vocês, alcançaremos esse resultado mais uma vez. Sempre lembrando a programação do dia, a gente tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, tem a resenha da hora do almoço, tem o Radar Alvinegro segunda edição e a nossa tradicional live de quinta-noite. Então, programação completaça para a gente poder falar muito sobre o Botafogo e outras cocitas más. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Antes da gente falar sobre campo e bola, que é aquilo que interessa a todos nós torcedores no fim das contas, por mais que aqui no Fala Fogão a gente sempre busque abordar o todo, né, extra-campo, campo e bola, tudo que envolve o Botafogo, a realidade é a seguinte. Esse assunto da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, é claro que é um assunto importante. É um assunto que todos nós queremos saber o desenrolar dos fatos, da história. Mas de vez em quando, a gente percebe que vira um verdadeiro circo. Ontem, por exemplo, a presidente do Palmeiras utilizou o espaço somente para atacar o Textor. Nada novo, na verdade, porque a Leila Pereira já tinha feito isso em outras ocasiões, seja num programa de TV, seja numa rápida entrevista na beira do gramado, seja numa coletiva estruturada lá no centro de treinamento do Palmeiras. Isso já tinha acontecido, então não chega a ser uma novidade. O que foi novidade de verdade, no dia de ontem, foi o que o Textor fez nas suas redes sociais posteriormente à participação da presidente do Palmeiras lá na CPI. O Textor publicou um vídeo falando sobre aquele lance onde o Adrielson foi expulso na partida contra o Palmeiras no estádio Newton Santos, naquele jogo que a gente acabou tomando a virada para 4-3. E no vídeo em questão, tem alguns questionamentos que são muito válidos e justos. Zero clubismo, tá? Quem viu o vídeo, se você não assistiu ainda, tá lá no Fogão Net ou então na rede social do próprio John Textor. Assista até o fim. São 4 minutos e pouco de vídeo e tem alguns questionamentos muito importantes. O principal deles é a omissão de uma imagem, de uma câmera, que mostra que o Adrielson, antes de acertar o atleta do Palmeiras, ele acerta a bola. Só que o Trace, que já tem histórico de erros grosseiros, não apenas contra o Botafogo, mas também contra outras equipes, por exemplo, o Grêmio foi muito prejudicado porque o Trace não marcou um pênalti claríssimo, onde o atleta do Corinthians, o Yuri Alberto, tá com a mão aqui, a bola bate no braço dele e ele sequer fala para o árbitro olhar o lance. Fora aquele lance do Botafogo contra o Internacional no Beira-Rio, que mal começou o jogo, e o Trace falou para o árbitro que, é lance de expulsão, e a bola tinha batido no peito e depois no braço do Sampaio. Você lembra a batalha do Beira-Rio? O lance também contra o Red Bull Bragantino, onde o Ramon Abate-Abel é induzido a marcar um pênalti contra o Botafogo. Era o Trace no VAR. Só que ainda bem o Ramon Abate-Abel não foi na dele, estava muito bem posicionado e manteve a sua decisão de campo. Mas várias vezes o Trace já aprontou as suas. Várias vezes, não só com o Botafogo. Ele está envolvido em uma série de polêmicas. E nesse caso, desse lance da expulsão da Adrielson, que acabou fazendo uma diferença, claro, a gente não pode ignorar um fato de que se você tem uma câmera que aponta
uma visão da jogada que pode impedir um erro, que é a expulsão da Adrielson, por que não apresentar ao árbitro de campo? É um questionamento super justo, super válido. Você precisa, claro, investigar com mais profundidade para saber o porquê desse procedimento ter sido adotado, para você poder chegar a uma conclusão definitiva. Porque, assim, pode ter sido um erro grosseiro? Pode. E ele pode alegar justamente isso. Eu esqueci de mostrar a imagem. Como pode ter algo a mais? Mas fato é, o Textor apontou numa direção. Quando ele publica esse vídeo, ele aponta numa direção. E ele dá nome aos bois, o que é um ponto importante. Ele aponta na direção do Trace. E vale lembrar, o Trace, ele foi escanteado pela CBF depois desse erro grosseiro contra o Grêmio, onde o pênalti não foi marcado. Isso foi em novembro de 2023. E ele só voltou a participar como VAR em partidas de Série A agora, em maio. Participou, inclusive, do VAR no jogo Flamengo e Vasco, que terminou 6-1. E aí não teve nenhuma intercorrência. Mas não é esquisito o árbitro ficar tanto tempo escanteado? Ele foi para Sub-17, Série B. Na carreira dele já passou por Série D. Enfim, no mínimo esquisito, certo? E aí o Textor também ontem, ele escreveu uma mensagem direcionada ao senador Jorge Cajuru, dizendo o seguinte, abre aspas, senador Cajuru, seus 15 minutos de fama quase acabaram. E tudo que parecemos ter aprendido com sua investigação sobre manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que você é um torcedor do Palmeiras de longa data. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. De que lado da história você ficará? A escolha é sua. Em outra publicação, o Textor ironizou os trabalhos da comissão, dizendo: graças a Deus que temos a investigação no Senado sobre manipulação de resultados. Eles vão resolver isso, certo? A gente não sabe o que vai acontecer. O Ministério Público certamente está envolvido já investigando. A Polícia Federal a gente sabe que está, a Polícia Civil também. E o que eu espero é que, de fato, essa investigação mais aprofundada possa encontrar elementos que comprovem manipulação de resultado. Em caso de apostas, a gente já sabe que teve o Bauerman, o Aleph Manga, o próprio Paquetá lá na Inglaterra agora está passando por uma investigação que coloca até a carreira do atleta em risco, porque em outra situação semelhante, um atleta lá na Inglaterra foi banido por 10 anos, ou seja, acabou a carreira. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos achando que não tem nada no futebol brasileiro. A gente teve o Ministério Público de Goiás investigando a questão das apostas e encontrando uma série de atletas envolvidos, inclusive da Série A. Então não dá pra gente simplesmente fingir que não existe a possibilidade. Agora, cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Polícia Civil encontrarem os elementos que configurem o crime, para que os responsáveis sejam punidos. É isso que a gente espera, claro. Agora, Fogão, sobre o clássico contra o Fluminense, porque, claro, nem tudo gira em torno de CPI, ainda bem. Futebol segue e no dia 11 de junho, o Glorioso vai estar em campo no estádio Newton Santos a partir das 8 da noite para encarar a equipe do Fluminense, que vem tendo dificuldades nesse Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, tá um pontinho ali à frente do Z4 e o Fernando Diniz tem uma série de problemas aí para resolver para escalar a equipe do Fluminense diante do Botafogo. Um desses problemas, pelo menos na teoria, é o Germancano, que na última partida contra o Juventude sentiu um problema muscular. Foi constatada a lesão, inclusive, no adutor da coxa, mas a última informação dava conta de que ainda existia a possibilidade do Germancano atuar contra o Botafogo. Sendo muito sincero, se foi constatada a lesão, eu acho pouquíssimo provável que o Germancano esteja apto para essa partida. Se de fato teve uma lesão que fosse de grau 1, por exemplo, você precisaria de pelo menos uns 15 dias aí para poder se recuperar. E lesão no adutor da coxa é uma lesão chata pra caramba, porque é uma lesão que pega um músculo onde você vai utilizar para, por exemplo, fazer uma batida de chapa,
para você dar um passe durante uma partida. Então você vai utilizar aquela musculatura o tempo inteiro dentro de uma partida, dentro de um confronto. Então, se o Cano teve esse tipo de lesão, eu acho improvável a sua presença no clássico contra o Botafogo. Fora o Germán Cano, você ainda tem o desfalque do Samuel Xavier, do André, você tem o próprio John Arias, que está com a seleção colombiana. Então o Fluminense tem baixas importantes para essa partida. Agora, falando especificamente sobre o centroavante do Tricolor, a gente tem que lembrar que o Germán Cano não está vivendo um bom momento. Pelo contrário, nos últimos 2 meses, só para ficar nesse período, o Germán Cano tem 3 gols. Ele marcou 2 gols no mês de abril e 1 gol no mês de maio. Então, assim, é uma temporada completamente diferente daquilo que o Germán Cano fez em 2023, onde realmente o cara estava em campo, respirava, saiu um gol. Nessa temporada, não, pelo contrário. E as questões físicas podem ajudar a explicar, porque o Germán Cano realmente voltou a ter uma lesão depois de tantos e tantos anos sem ter uma lesão no futebol brasileiro. O Germán Cano era impressionante, né? Fisicamente estava sempre disponível, mas ele teve uma lesão antes da estreia do Fluminense na Copa Libertadores e agora sente a questão do adutor da coxa. Vamos ter que aguardar, claro, quem tem que definir a escalação do Fluminense é o Fernando Diniz, mas eu honestamente acho pouco provável que ele esteja em campo. Talvez no banco de reservas forçando uma barra. Mas do lado de lá vai ter o John Kennedy, a gente também vai ter que prestar atenção. Agora, se o Cano e tal não jogar, você acaba tendo menos qualidade no setor ofensivo do adversário, que pode ser uma vantagem para o Botafogo. Estou confiante para o clássico contra o Fluminense, quero saber a sua opinião sobre isso. Também está confiante? Mais 3 pontos para o Botafogo e a gente segue nessa briga pelo topo da tabela, enquanto o Fluminense se preocupa com zona de rebaixamento? Assim espero. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouquinho volte aqui no canal porque vai ter muito Botafogo ao longo dessa quinta-feira. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.